Fala, meu povo, minha pova. Bom, gente, como prometido, estou aqui para resolver os exercícios, alguns exercícios de revisão para a nossa prova de geometria analítica na área de pontos. Então vamos lá, sem perder muito tempo. A historinha aqui, para nós, de novo, ganharmos tempo, ele quer saber o centro de gravidade G de um determinado navio, que ele vai dar esse casco aqui para nós, esse navio. E ele quer saber, além desse ponto G, a gente precisa descobrir esse centro de gravidade desse casco, desse polígono aqui, A, B, C, D, A, B, Q, C e D. Ele quer saber o comprimento do segmento QG. Então, a gente sabe qual é o ponto Q, a gente precisa determinar o ponto G para a gente saber a distância entre Q e G. Ele diz para nós que o ponto Q é o ponto 0, 0, que nós temos, né? E cada quadrado aqui no enunciado, na questão, acabei omitindo isso. Mas cada quadrado a gente vai adotar que possui duas unidades de medida. Não importa se é metro, decímetro, centímetro, quilômetro. Não importa para nós, só que é duas unidades de medida. Eu vou redesenhar esse casco aqui, colocando as unidades, ok? Ao nós redesenharmos esse casco, nós vamos ter essa figura, né? Esse polígono aí. Aonde a medida aqui é 8, a medida aqui é 4, essa medida é 3, essa medida é 4. Então, nós temos esse polígono aí. Eu vou separar ele em duas partes. Eu vou separar ele num quadrado, que nós conhecemos a figura do quadrado, e vou separar ele em um triângulo. O quadrado vai ter seu centro de gravidade, que é muito simples nós calcularmos, está aqui, e o triângulo também terá o seu centro de gravidade. E o centro de gravidade unindo essas duas figuras é o nosso YG, que a gente vai tentar determinar. Bom, a gravidade, o ponto de gravidade aqui do ABCD é o meio do nosso triângulo. Se nós traçarmos aqui uma linha para determinar o meio, nós vamos perceber que este segmento aqui vale 2. Se esse segmento vale 2, é que aqui eu coloquei em escala já. Então, aqui, origem 0, 0. Então, da origem até Y2, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 unidades de medida. Então, Y2 é igual a... Y2 é igual a 5. E aí, eu vou calcular a área deste quadrado. Chaves, por que você está calculando a área desse quadrado? Porque para nós determinarmos aonde está essa YG, a gente tem um segmento de reta, e eu quero determinar onde está essa YG. Eu vou precisar fazer uma média ponderada, presta atenção, eu vou precisar de uma média ponderada para determinar aonde está esse YG, ok? Então, por isso que eu estou calculando pela área. Então, olha lá, Y2 é igual a 5, que é essa medida aqui que nós temos, sempre saindo da nossa origem. Então, Y2 é igual a 5. A área 2 vai ser base vezes altura, então 8 vezes 4, 32. A Y1, que é esse centro de gravidade aqui, nada mais é que o nosso baricentro. Então, nós precisamos determinar o nosso baricentro, que eu descubra onde é a gravidade, o centro de gravidade de Y1. Então, ó, a gente só vai fazer em X, né, porque a gente só vai fazer em Y, porque a gente quer determinar Y, né, esse segmento Y aqui. Então, nossa GY vai ser 3, aqui, desse ponto, então esse ponto, mais 3, que é deste ponto aqui, mais 0, que é deste ponto aqui. Divide tudo isso por 3. E aí a gente vai ter 6 dividido por 3, 2. Então, Y1 está literalmente no espaço de 2. Então, 2 quadradinhos aqui. Bom, descobrimos Y1, descobrimos a Y2. Aí eu vou precisar determinar a área 1. Base, quanto que é essa base aqui? 8. Né? Se nós olharmos aqui, 8 vezes a altura... Quanto que é a altura nossa aqui? 3 dividido por 2. Base 8 vezes 3 dividido por 2, 12. Então, nós vemos na nossa média ponderada.
Então, YG, que é este YG aqui, ele vai ser Y1 vezes a área 1, que é o nosso peso, a área vai ser o peso para determinar nosso centro de gravidade, mais Y2 vezes área 2, dividido pelos pesos. Vamos lembrar que na média ponderada, nós dividimos pelos pesos. Então, quem é o nosso peso aqui? Área 1 e área 2. Fazendo essa conta, nós temos que o centro de gravidade é igual a 4,2. Então, esse pontinho aqui é 4,2. Mas, nós temos que lembrar que ele quer o segmento AB. Porém, nós sabemos que aqui é zero. Por aqui ser zero, e eu tenho um outro ponto, eu já tenho a distância desse ponto, que no caso, para nós, é 4,2. Beleza, gente? Tranquilo? Bom, outra questão aí que estava na atividade de vocês é a questão 4. Peguei ela aqui por ser mais simples e caber na folha. Sejam os pontos, então ele me dá 4 pontos. Vértices de um quadrilátero convexo, a medida de uma de suas diagonais é. Eu vou calcular a medida das duas diagonais. Então, ó, vamos recordar aqui como a gente coloca ponto. Então, eu tenho aqui, ó, ponto, menos 3 e 3. Então, em x é menos 3, em y é 3. Então, ó, A, menos 3 em x e 3 em y. Tenho aqui. B, 3, 1. B, 3 em x, 1 em y. C, 5 menos 3. 5 em x, menos 3 em y. Então, acaba eu tenho esse quadrilátero convexo aqui. E o que ele quer determinar? As medidas das diagonais. Então, nada mais que eu quero é a distância AC e a distância BD. Então, distância AC, lembra lá que a nossa fórmula, vamos escrever aqui, nossa distância AB, por exemplo, é igual a raiz quadrada de XA menos XB ao quadrado mais YA menos Y. Opa, errei aqui. Vamos apagar. Isso. YB ao quadrado. Tira a raiz de tudo isso. Então, ó, DAB, a gente fazendo todas essas continhas aqui, peço para que vocês façam as contas com calma. Nós vamos chegar que a diagonal DAC, é essa diagonal aqui, vale 10 unidades de medida. E o segmento BD vale 5 unidades de medida. Visualizando, a gente percebe que AC é muito maior que BD, beleza? Bom, vamos lá. Esse daqui é muito legal. Esse exercício aqui é muito legal. Ele diz, trocando a miúdos, que AB a gente tem uma distância D. E entre B e C a gente tem uma distância 2D. Ou seja, BC é o dobro de AB. É isso que ele está contando para nós. E ele deu as coordenadas A, ele deu as coordenadas B e ele deu as coordenadas C. Né? A C, na verdade, é que eu quero descobrir. Vamos lembrar lá que aqui não é uma coordenada com 4 pontos. Né? A gente só tem x, y, não tem x, y, z, w. Então, o que está querendo dizer aqui? 2,1, ou seja, é o ponto x, 2,1. Ponto e vírgula, 4,7, é o ponto 4,7. Então, aqui é x e aqui é y. Bom, dá para resolver de várias formas esse exercício. Dá para a gente resolver ele por distância, de ponto a ponto. Vai dar um trampo algébrico por conta que eu não sei x nem y. Então, a gente vai ter que fazer algumas substituições e tudo mais. Porém, dá para ser feito tranquilamente. Mas, se a gente lembrar algumas coisas, a gente vai ter um pulo do gato que, nossa, vai ajudar muito a gente. Por quê? Ele disse, como eu falei, que BC, é o dobro de AB. Se BC é o dobro de AB, eu vou ter um ponto médio aqui, entre B e C. Eu tenho este ponto médio, entre B e C. Porém, se eu olhar entre A e D, o B é o nosso ponto médio.
B sendo o ponto médio, eu consigo determinar as coordenadas de D. Determinando as coordenadas de D, eu observo que D nada mais é que o ponto médio entre B e C. Olha que legal! Então, vamos tentar primeiro, lembra a fórmula XB, que é o ponto médio nosso. Então, eu estou olhando o segmento AD. Então, eu estou olhando lá AD. XB é igual a XD mais XA dividido por 2. Isso é ponto médio. Só que XB eu sei. E quem eu quero descobrir? XD. Então, vou lá. Qual que é XB? Opa, 2,1. Qual que é XD? Não sei, não tenho esse ponto. Qual que é XA? 0. Dividido por 2. Então, eu tenho o ponto XD é 4,2. Vamos descobrir o YB. YB é igual a YD mais YA dividido por 2. Quanto é YB? Opa, exercício me deu. 4,7, está aqui. Quanto que é YD? Cara, não sei. Mas eu sei também YA, que é 4. Divido por 2, faço a continha, 5,4. Opa, determinamos o ponto D. Eu sei a coordenada do ponto D. É 4,2 e 5,4. Está aqui, ó. 4,2, ponto e vírgula, 5,4. Tenho a coordenada do ponto D. Agora, eu preciso determinar esse ponto C. Eu não quero o D. Só que o D eu precisei dele, que ele vai me ajudar agora. Porque observa só, D nada mais é que o ponto médio entre o ponto B e C. Opa lá! Então, ó, XD, que é o nosso ponto médio, vai ser XB mais XC dividido por 2. 6XD? Claro que eu sei, Chaves. 6XB? Claro que eu sei. 6XC? Não, porque é a minha incógnita. Mas olha só, eu tenho uma equação e uma incógnita. Passo 2 multiplicando para lá, daí vai dar 8,4 menos 2,1. Então, XC é 6,30. YD, vamos ler lá. De novo, YD vai ser YB mais YC dividido por 2. CYD, CYB. Falta quem? YC divide por 2, YC 6,1. Porém, o exercício pediu x mais b. Opa, 6x, 6,30 e 6y, 6,1. Somando dá 12,4. Então, essa é a nossa resolução deste exercício aqui de ponto médio. Então, aqui a grande sacada era você saber os pontos médios. Conseguir determinar ponto médio aí. Beleza? Olha só, essa questão aqui é uma questão do Enem. Uma questão puramente interpretativa. Mas a gente vai precisar lembrar um pouquinho de distância entre pontos também. Ele vai contar uma historinha, mas algumas coisas é importante para nós aqui, ó. Estão a distância do usuário menor ou igual ao raio de abrangência. Ou seja, ele vai falar que um cara que é da MET, ele vai sair e vai da MET, e ele vai em alguns bares. Bares 1, 2, 3, 4 e 5. E ele quer da MET com o Q, o R ou o S. Porém, o raio de abrangência de cada um não pode ser ultrapassado. Então, ele tem que ter aquele raio de abrangência. Se ele não tiver aquele raio de abrangência, não vai funcionar. Então, ó, o usuário P define um raio de abrangência com média de 3 km. Ou seja, se tiver alguém com mais de 3 km para ele, o aplicativo já não vai reconhecer. E o Q e o usuário QRS também tem um raio de abrangência, que é 3, 2 e 5. Então, o usuário Q tem um raio de abrangência de 3, o usuário R tem um raio de abrangência de 2 e o usuário S tem raio de abrangência de 5. Então, passou disso, o aplicativo não vai ler. Olha só, vamos pensar um pouquinho aqui. Eu não sei, eu sei aqui que o R, ele tem o menor raio de abrangência, que é 2. Então, se eu passar, por exemplo, se ele estiver aqui no bar 2 e passar esse raio de abrangência de 2 km, ele já não vai conseguir dar match com o R. Porém, no exercício fala que ele tem que dar match com os 3 ao mesmo tempo, com o Q, com o R e com o S. Então, quem que a gente vai começar a observar? O R, porque ele tem o menor raio de abrangência. Porque, vamos lembrar, P tem um raio de abrangência de 3 km. Opa, aqui eu coloquei 3K aqui, vou colocar M. De 3 km.
Então, se eu passar disso, não dá bom. Vamos olhar lá. A resposta é o bar 1. Ok? A resposta é o bar 1. Por quê? Lembra que o nosso raio R é o mais... O raio de abrangência do R é um pouquinho mais chato? Vamos lá. Quanto que vale aqui? 1 e aqui 1. O que a gente aplica? Pitágoras. 1 aqui, 1 aqui. Então, esse raio aqui vai dar raiz de 2. É menor que 2? Sim. Então, tá bom. Do 1 para o quê? A gente tem lá, ó, 1 aqui e 2 aqui. Então, a gente vai ter 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, 4, 5. Raiz de 5. Só que o Q tem um raio de abrangência de 3 km. Então, por isso que vai dar bom. E aqui, ó, o raio de abrangência deu 3. E quanto que é o S? 5 km. Então, dá bom. Então, o P vai conseguir dar match nos 3 ao mesmo tempo quando estiver no bar 1. Observa aqui que esse V, quando vai lá para o R, olha o tamanhão dele. É absurdo, não dá. Aqui, para o R, também dá mais do que 2. Aqui, para o R, também dá mais do que 2. E aqui, para o R, também dá mais do que 2 km. Então, por isso que só o bar 1 vai funcionar. Tranquilo? Bom, peguei mais 2 exercícios aqui que eu achei na net, que eu achei legal para vocês. Então, prestem atenção nesses exercícios aqui. Uma peça triangular medindo 10 metros, 8 e 6, feita de chapa uniforme, será içada por um guindaste por apenas um único ponto de contato, conforme a figura a seguir. Então, ó, eu tenho esse triângulo aqui que está representado aqui. E este pontinho aqui, ele é o ponto onde está ligado o cabo de ferro. O enunciado ele quer saber qual é essa distância D1 e essa distância D2. Gente, o que a gente precisa fazer aqui? A gente está aprendendo o plano cartesiano. Então, a gente vai tentar mandar esse triângulo para o plano cartesiano. Olha ele aqui. Então, ó, vamos supor que aqui é a origem. Aqui, ó, 6, que é esse tamanho aqui. Então, aqui seria a nossa origem 6. E aqui, 8, que é esse pedacinho aqui, 8. Beleza? Vamos ver, ó. Do ponto de içamento em relação aos menores lados desse triângulo, para que a peça seja exatamente pelo ponto de encontro das 3 medianas. Isso é muito importante para nós, porque o que são medianas? Mediana, lembra que nada mais é que o baricentro? O encontro de 3 medianas? Vamos voltar lá? Vamos lembrar isso daí? Cadê? Aqui, olha só. As medianas, ó, mediana, mediana, mediana. Quem é o ponto das medianas? O baricentro, tá? Então, o que a gente precisa calcular nesse exercício? O baricentro, nada mais do que isso. Então, esse ponto é o 0,6, esse ponto é o 6,0, chamei isso daqui de origem, né? A nossa origem, 0,0, e este ponto é o 0,8. O que é baricentro? Nada mais é que pegar as coordenadas x1, x2 e x3 e dividir por 3. E aqui, y1, y2 e y3 e dividir por 3. Então, o nosso ponto G, o nosso baricentro, é o ponto 2, 8 terços. Opa, então esse pontinho aqui é o 2, 8 sobre 3, que é esse ponto que eu tenho. Então, sin x aqui vale 2, ou seja, então a distância D2 vale 2. Se em y vale 8 terços, então é este pedaço aqui, então D1, que é igual, vale 8 terços. Beleza? Bem tranquilão também esse exercício. Bom, outro exercício aí que eu achei que parece assustar, é um exercício da UEL. Ele parece assustar, mas é muito tranquilo também. Ele vai contar uma historinha de mapa, que a moça foi lá e colocou pontos no mapa, só que ele quer descobrir essa distância. Ó, sabendo que Cas calcula o comprimento da poligonal para estimar o comprimento desejado, determine o número obtido corretamente. Ou seja, ela quer essas distâncias aqui.
Eu tenho o ponto A, o ponto B, o ponto C e o ponto D, e eu quero saber o tamanho dessa distância. Então, eu vou precisar calcular DAB mais DBC mais DCB. É isso que eu quero calcular. E é onde a gente faz isso? Na nossa fórmula de distância entre pontos. Então, eu tenho um ponto lá A e o ponto B, eu calculo DAB, que vai dar a raiz de 34. Calculo DBC, raiz de 64, e calculo o DCB, que é raiz de 73. O comprimento vai ser, opa, tá erradinho aqui, ó, erradinho, a soma desses três, porque é isso que eu preciso. É a soma desses três. Eu queria chamar a atenção de vocês para essas raízes. Muitas vezes vocês querem tentar fatorar, fazer isso, fazer aquilo, não dá. Então, a resposta é isso daqui. Não esquecendo da nossa unidade de medida. Pode ser quilômetro, né? Não importa o que o exercício pede. Então, a nossa unidade de medida. Bom, esses daí foram alguns exercícios de revisão de ponto na nossa área de geometria analítica. E desejo a todos uma boa prova.